em 22 de julho de 2014, 3 mulheres nepalesas alcançaram o topo do K2, tornando-se a primeira equipe totalmente feminina a conquistar a montanha mais mortal do mundo. Elas fizeram história na montanha selvagem ou não, de uma grande controvérsia a questionamentos sobre quem realmente liderou o caminho. Hoje, vamos analisar o cume do K2 que causou indignação mundial. Bem-vindo ao Extreme. No verão de 2014, as alpinistas nepalesas Pasanglamu Sherpa, Dawa Yangsun Sherpa e Maya Sherpa partiram para fazer história. Elas queriam ser a primeira equipe só de mulheres a alcançar o topo do K2, famoso como Montanha Selvagem. O poder feminino sempre foi central na expedição delas. Essas mulheres vieram de vales tranquilos, onde ficaram silenciadas por anos. Por gerações, mulheres nepalesas sustentaram famílias e comunidades, com força invisível e sonhos ignorados. Mesmo assim, as 3 alpinistas viam os picos do K2 como mais do que um pano de fundo. Poderia se tornar um palco onde elas poderiam mostrar as capacidades das mulheres nepalesas e, ao alcançar o cume, poderiam quebrar estereótipos e abrir a porta para a próxima geração de alpinistas mulheres. A Sociedade de Bem-Estar das Mulheres do Himalaia organizou a expedição revolucionária delas, com apoio de diversas organizações e órgãos governamentais. As 3 mulheres eram alpinistas experientes. Pasang e Doa se formaram no renomado Centro de Escalada Rumbu. Maya ganhou respeito no alpinismo ao ser a primeira mulher nepalesa a chegar ao topo do Choyu, a 6ª montanha mais alta do mundo. Ela também já havia escalado o Everest 2 vezes até então, e seu status impressionante lhe garantiu a posição de líder da equipe na expedição. Essa seria uma oportunidade única para a equipe. Mas as 3 alpinistas não tinham só uma missão pessoal. Elas queriam usar a escalada no K2 para inspirar mulheres em seu país e no mundo, incentivando mais participação feminina no esporte. A escalada delas foi marcante, diante dos desafios das mulheres nepalesas em um setor dominado por homens, e como se não bastasse. Havia também outro lado em relação à escalada delas. As 3 mulheres compartilhavam uma forte paixão pelo meio ambiente, e essa expedição também serviria como uma plataforma para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas. O lema delas durante toda a escalada era "Mulheres escalando pelas mudanças climáticas". Enquanto se preparavam para a aventura de suas vidas, muitos consideravam a expedição uma iniciativa ousada. Seguidores antigos do canal sabem que sempre falamos do K2 com grande respeito, e com razão. Essa montanha exige respeito, e aqueles que a subestimam geralmente pagam o preço máximo. Na comunidade de montanhismo, o K2 é chamado de Montanha Selvagem por sua alta taxa de fatalidade e perigos na escalada. De cada 4 pessoas que desafiam seu cume imponente, uma não retorna. Essas não são boas chances e são piores do que as do Everest. Ao se despedirem de amigos e familiares em 21 de maio, numa cerimônia em Kathmandu, as alpinistas já sabiam dos perigos que enfrentariam. No começo do verão, elas chegaram à montanha e, nas 7 semanas seguintes, enfrentaram um clima severo, com ventos fortes, tempestades frequentes e temperaturas negativas. Ao chegarem ao acampamento base, a cerca de 16.900 pés de altitude, provavelmente já estavam exaustas. Aqui começou o verdadeiro desafio. A partir daí, precisaram escalar encostas íngremes, atravessar áreas sujeitas a avalanches e usar habilidades técnicas para subir por rochas afiadas. Não foi fácil, mas a preparação e o treinamento rigorosos davam segurança a eles e seus entes queridos, de que estavam prontos para os desafios. Mas o esforço final quase se tornou mais do que qualquer um esperava. Desvio rápido na montanha-russa do caos para acesso antecipado a vídeos, enquetes exclusivas e integrar nossa comunidade, junte-se ao Patreon. Após muitas semanas na montanha, a equipe feminina estava prestes a enfrentar seu desafio mais formidável até então. Em meados de julho,
elas estavam prontas para o esforço final, que consistia em uma semana subindo impressionantes 3.350 metros do acampamento avançado, do K2, até o cume. Aqui, elas passaram por 4 acampamentos e superaram a famosa e perigosa Chimney House da escalada. Isso se deve à sua natureza íngreme, gelada e estreita, combinada com a grande altitude e o potencial de queda de pedras e gelo. Então veio o ataque ao cume. As 3 mulheres tiveram que escalar mais de 2.100 pés e atravessar um gargalo infame, perigoso e imprevisível. Este corredor estreito fica a cerca de 1.300 pés abaixo do cume. Nessa altitude, o corpo tem dificuldade para funcionar. Os baixos níveis de oxigênio podem causar confusão, julgamento prejudicado e alucinações. Mas isso não era a única coisa contra a qual a equipe nepalesa tinha que lutar. Eles também precisam lidar com um enorme siroque que paira acima do gargalo. Grandes pedaços desse imenso bloco de gelo glacial podem se desprender sem aviso. E se isso acontecer, os alpinistas seriam lançados em perigo imediato, pois desencadearia uma avalanche de gelo e neve, arrastando qualquer um em seu caminho. Infelizmente, muitos alpinistas morreram aqui por causa das quedas de siroque. No entanto, apesar dos desafios que enfrentavam, as mulheres nepalesas perseveraram na escalada, e às 3h35 da tarde, no dia 26 de julho de 2014, elas finalmente alcançaram o cume. Ao alcançar o topo do K2 e fincar a bandeira nepalesa em suas montanhas cobertas de neve, as 3 alpinistas afirmaram ser a primeira equipe totalmente feminina a chegar ao cume do K2. Sobre essa conquista, Pasang disse: "No topo, fiquei muito emocionada. Todas choramos. Estava feliz demais para falar." Para as 3 mulheres, foi mais que uma conquista pessoal. Buscou inspirar futuras gerações de alpinistas mulheres. Foi um momento decisivo para o montanhismo feminino, mostrando a força do espírito feminino em um esporte dominado por homens. A verdadeira dimensão da conquista delas foi evidenciada pelo pequeno número de mulheres que haviam escalado o K2. Na época da expedição feminina nepalesa, apenas 18 das 376 pessoas que chegaram ao topo da montanha selvagem eram mulheres. Assim, 3 alpinistas mulheres atingirem o cume em uma expedição foi uma conquista monumental. Mesmo as maiores conquistas recebem críticas e, apesar do que acabaram de superar, logo tiveram sua realização questionada na internet. Como sabemos, a internet pode rapidamente se voltar contra nós, e essas alpinistas logo descobririam o quão cruel ela pode ser. Os detalhes da escalada delas e as alegações subsequentes de um cume formado apenas por mulheres rapidamente se tornaram uma fonte de controvérsia. Será que elas realmente chegaram ao topo do K2 sozinhas? E se não, quem realmente ajudou essas 3 mulheres nepalesas a alcançar o cume da montanha mais infame do mundo? Críticos passaram a questionar a autenticidade da afirmação, revelando que as 3 mulheres contaram com carregadores e sherpas, homens na maior parte da escalada. Isso levou os críticos a começarem a promover uma narrativa diferente, e a questão central passou a ser: o sucesso da equipe nepalesa realmente representava uma conquista totalmente feminina, ou as contribuições dos sherpas homens que desempenharam papéis cruciais montando acampamentos, fixando cordas e guiando as alpinistas, diminuíam o feito? Para novos espectadores do canal, o papel dos sherpas na conquista dos maiores picos do mundo é fundamental. Muitos alpinistas dizem que eles são essenciais. Eles são famosos por escalar em alta altitude, carregar cargas pesadas e conhecer bem a montanha. São os heróis anônimos das expedições, fundamentais para a segurança e o sucesso dos alpinistas. Na expedição ao K2, os sherpas homens cuidavam de fixar cordas, montar acampamentos e carregar equipamentos essenciais. Sem o apoio deles, tentar chegar ao cume teria sido muito mais difícil ou até impossível. O marido de Maya, Arnold Koster,
guia de montanha, defendeu rapidamente as mulheres. Ele disse que as mulheres agiram de forma independente na escalada, tomando decisões e carregando seu equipamento. Mas na hora de alcançar o cume, o grupo precisou trabalhar junto. Quando souberam que as mulheres nepalesas chegaram ao cume com outra equipe, as pessoas na internet logo criticaram o rótulo de expedição só de mulheres. No entanto, tentar alcançar o cume junto com outra equipe não é incomum. O clima e o terreno costumam definir quando e onde as equipes se movem, por isso é comum que grupos de expedição distintos se encontrem na parte final de uma escalada. Apesar das questões levantadas por membros da comunidade de alpinismo, a polêmica sobre o cume do K2 só aumentou. Acusações de exagero e deturpação foram direcionadas às mulheres sherpas e à OS, seus apoiadores. Alpinistas e especialistas em montanhismo demonstraram ceticismo sobre o relato da equipe, e o debate se espalhou em redes sociais e fóruns, com argumentos intensos dos dois lados. Críticos argumentaram que o cume foi um esforço de equipe e que as contribuições dos sherpas deveriam ter sido reconhecidas de forma mais destacada. Alguns acharam que a ideia de equipe totalmente feminina serviu para atrair atenção, enquanto os sherpas fundamentais não foram devidamente reconhecidos. Mas os apoiadores das mulheres nepalesas defenderam apaixonadamente sua conquista, enfatizando os imensos desafios que elas enfrentaram e a coragem e determinação inabaláveis que demonstraram. Eles argumentaram que as críticas eram alimentadas pelo sexismo e pela falta de respeito pelos montanhistas nepaleses. Mesmo hoje, no Nepal, as mulheres ainda enfrentam desafios para terem suas vozes ouvidas e garantirem que seus direitos sejam plenamente realizados, apesar das proteções legais e constitucionais. Embora tenha havido avanços em áreas como a representação política, barreiras significativas ainda permanecem, especialmente nas áreas rurais e para grupos marginalizados. Grupos feministas argumentam que as mulheres nepalesas ainda não têm voz na política nem na sociedade. Então isso era uma questão de gênero? Se fosse uma equipe masculina com carregadoras mulheres, a internet teria reagido da mesma forma? Como mencionamos anteriormente, há mais de uma maneira de ver as alegações controversas, e pode-se dizer que nenhum dos lados do argumento está totalmente correto. Quando se trata de atribuir crédito pela escalada, muitos argumentaram que isso não deveria ter nada a ver com gênero. Todos da expedição deveriam receber crédito pelo papel desempenhado, incluindo carregadores homens e mulheres, pois muitos creem que, sem eles, essas expedições não seriam possíveis. Isso nos faz considerar o lado ético do dilema. Como a grande maioria das ascensões é realizada com a ajuda de carregadores, os críticos deveriam questionar abertamente o sistema de apoio por trás de uma escalada ou simplesmente celebrar a conquista. Quando pensamos em todas as maiores conquistas do montanhismo nas últimas décadas, na maioria das vezes são aqueles que pisaram no cume ou desceram esquiando de suas encostas imponentes que receberam todo o crédito. Mas assim como a equipe feminina nepalesa, eles também tinham carregadores, levando seu equipamento e montando as cordas. Isso afetou as conquistas deles? A maioria diria que não. Essa é a opinião de Hillary O'Neill, montanhista profissional de esqui, que alcançou o cume do Everest com Dawa em 2012. Ao ser questionada sobre a polêmica dos carregadores ajudando na suposta escalada só de mulheres, Hillary afirmou: "Não acho que a conquista delas seja diminuída, só é diferente. É uma grande conquista, pois elas superam restrições sociais independente da presença de homens." Essa não é a primeira vez que uma polêmica surge após o sucesso de uma equipe feminina. Em 1978, Arlene Bloom liderou uma equipe feminina ao topo do Annapurna. Assim como a expedição nepalesa ao K2, a conquista foi questionada por usarem carregadores homens para levar suprimentos. Ao ser questionada, Arlene respondeu: "Em 1976, 2 anos antes, a expedição bicentenário americano ao Everest teve apoio de 40 sherpas.
Isso reduz o fato da escalada ser americana. A citação de Arlene nos leva a considerar a ideia de que, quando expedições americanas chegam ao topo de montanhas na Ásia, geralmente não compartilham o crédito. Por exemplo, se uma equipe da Califórnia sobe o K2 com carregadores paquistaneses e sherpas, não consideram isso uma conquista americano-paquistanesa. Mas deveriam. Não seria assim para toda a conquista? Se uma equipe americana que chegou ao topo, graças aos carregadores paquistaneses, nepaleses e sherpas, pode chamar isso de expedição americana, por que as mulheres nepalesas não teriam o mesmo direito? Por que criticaram tanto só por dizer que a expedição principal era formada apenas por mulheres? Isso destaca um ponto importante. Muitos no montanhismo acham que os alpinistas recebem crédito demais, mesmo sem querer. Isso é melhor ilustrado na história dos primeiros alpinistas a chegar ao topo do Monte Everest. Em 1953, Sir Edmund Hillary e Tenzin Norgay fizeram história ao alcançar o topo da montanha mais alta do mundo. Tenzin, que atuou como Sherpa nessa escalada histórica, era alpinista experiente e teve papel crucial no sucesso da expedição. Embora Edmund chamasse Tenzin de parceiro, alguns dizem que as contribuições do Sherpa não foram totalmente reconhecidas e que o destaque em Hillary ofuscou Tenzin. Isso gerou debate sobre o contexto histórico da expedição, as dinâmicas coloniais e a possível subrepresentação dos Sherpas. Vimos que Sherpas e carregadores, apesar de essenciais para os alpinistas chegarem ao topo das maiores montanhas, são frequentemente ignorados. Por outro lado, as contribuições deles não devem ofuscar conquistas como as das mulheres nepalesas, que, de forma notável, alcançaram o topo da montanha mais traiçoeira do mundo. O que você acha? Há como encontrarmos um meio-termo em que ambos sejam igualmente representados? Ou você acha que um lado merece mais fama? Aqui está mais uma coisa para considerar. Quando os nepaleses fizeram sua ousada aventura na Montanha Selvagem em 2014, mesmo que eles quisessem uma equipe totalmente feminina, ou seja, sem carregadores ou equipe de apoio masculina de qualquer tipo, isso teria sido praticamente impossível. Como O'Neill destacou, quase toda a estrutura das expedições no Himalaia é composta por homens, desde carregadores até cozinheiros e garçons. Simplesmente não havia carregadoras ou equipe de apoio feminina suficiente na comunidade de montanhismo. Eles tinham acabado de realizar algo extraordinário. Ao atingir um dos picos mais altos do mundo, essas mulheres não só alcançaram uma conquista pessoal, mas também mostraram a capacidade feminina e o direito de buscar suas paixões, apesar das limitações da sociedade. Bazan, como outros alpinistas, enfrentou comentários sexistas desde cedo, mas usou isso para superar estereótipos do montanhismo. Aos 15 anos, Pasang sempre ouvia que escalar montanhas era profissão de homem, sendo desencorajada porque diziam que sustentar a família era papel masculino. Mas, considerando que perdeu o pai ainda jovem e depois a mãe, ela não teve outra opção a não ser quebrar o padrão e ganhar a vida fazendo o que amava. No final, isso também permitiu que ela cuidasse da irmã mais nova. Escalar montanhas nunca foi sobre fama ou aventura para Pa Song. As montanhas eram algo com as quais ela sentia uma conexão profunda. Falando em entrevista, ela disse: "Sempre amei as montanhas. Elas são muito justas. Elas não diferenciam se você é homem ou mulher." Apesar da clara paixão que Pa Song e suas colegas Maya e Dawa tinham pelas montanhas, a controvérsia em torno da expedição delas recebeu críticas de todos os lados. Mas elas nunca quiseram ofender. Só queriam mostrar que uma equipe, alpinistas mulheres, lideraram e alcançaram o topo da montanha mais traiçoeira do mundo. Importava mesmo chamarem a expedição de primeira escalada totalmente feminina. A polêmica sobre esse rótulo nos leva ao centro do debate. O que caracteriza uma escalada só de mulheres significa que apenas mulheres chegaram ao cume, ou isso inclui toda a equipe, incluindo o pessoal de apoio?
Os organizadores e as escaladoras precisaram esclarecer sua posição sobre o assunto. Alguns argumentaram que o foco deveria ser nas mulheres que chegaram ao cume, enquanto outros acreditavam que as contribuições de toda a equipe deveriam ser reconhecidas. E aí, o que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Depois de enfrentar muito ódio online e críticas que menosprezaram a conquista de sua equipe, Passan decidiu esclarecer os fatos. Em entrevista, ela afirmou: quem escala grandes montanhas sempre tem uma equipe de carregadores, ou Sherpas. Apenas fizemos o que é comum no montanhismo. Queremos ser reconhecidas como a primeira equipe feminina a alcançar o topo do K2, e não apenas como a primeira equipe só de mulheres. O debate dificilmente será resolvido em breve, mas, segundo Konrad Enker, que já escalou o Everest 3 vezes, independentemente da polêmica, as mulheres continuarão impulsionando o esporte. Sobre o futuro das alpinistas, ele disse: o próximo passo para mulheres escaladoras é abrir novas rotas desafiadoras. Repetir a rota padrão é bom, mas uma nova no K2, feita por uma mulher, seria revolucionária, independentemente do gênero, pois há muitas oportunidades. Isso seria notável. O argumento dele destaca que as mulheres são tão capazes de avançar no montanhismo quanto os homens e, quando têm oportunidade, podem conquistar o mesmo que eles. A conquista monumental das 3 mulheres nepalesas em 2014 certamente inspirou a próxima geração de alpinistas mulheres. No entanto, devemos reconhecer que a polêmica sobre a escalada feminina ao cume do K2 teve impacto duradouro no montanhismo. Isso evidenciou os desafios das alpinistas em um campo dominado por homens e a importância de relatos precisos e transparência no montanhismo. O debate também levantou questões sobre a ética das expedições comerciais e o papel das equipes de apoio na conquista do cume. Embora a controvérsia possa ter ofuscado a coragem das mulheres Sherpa, a tentativa delas de alcançar o cume do K2 continua sendo um evento significativo na história do montanhismo. Isso lembra a capacidade do espírito humano para a aventura e as complexidades de celebrar tais conquistas. Obrigado por assistir, irmão. Até o próximo vídeo. Viva com ousadia e coragem.